Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Em maio de 1381 nasceu a santa que hoje comemoramos, Santa Rita de Cássia. Nasceu em Cássia, é uma pequena aldeia que está nas montanhas, na região italiana da Úmbria, bem no centro do país, a cerca mais ou menos de 60 quilómetros de Assis. Ela nasceu numa época conturbada, em que havia muitas lutas entre os estados e as cidades se conquistavam umas às outras e muitas vezes as famílias rivalizavam entre si para saber quem possuiria as terras. E é neste contexto que os pais de Rita, que eram conhecidos como pacificadores, Antonio Mancini e Amata Ferri, tinham essa grande capacidade de apaziguar conflitos entre famílias da pequena cidade. Pois foi nesse contexto que tiveram esta filha, Rita, que desde o início se aproximou muito de Deus. O seu sonho era consagrar-se totalmente a Deus. No entanto, os pais tinham outros planos para ela. Eram pessoas simples que não sabiam ler nem escrever, mas procuraram ensinar à filha como puderam tudo sobre Jesus e Nossa Senhora. Não queriam que ela fosse religiosa e, antes de morrerem, por já serem de idade avançada, decidiram escolher um marido para ela, Paolo Mancini. Na verdade, não foi uma decisão muito acertada. Este homem de temperamento colérico e assim bastante impulsivo revelou-se até um dos piores maridos possíveis. Era violento, muito dado à bebida, envolvido em rivalidades com outras famílias e frequentemente agressivo, até mesmo com a mesma Rita. Foi um marido terrível para ela. Tiveram 2 filhos. E finalmente, graças à oração, à fortaleza e à grandeza de espírito de Santa Rita, 20 anos depois, o seu marido converteu-se. Ela conseguiu que ele lhe pedisse perdão e prometesse mudar de vida, e de facto mudou. Contudo, os seus antigos companheiros e os rivais da família não o fizeram. E assim, tragicamente, numa noite em que Rita estava preocupada porque o marido não regressava à casa, o que já não era habitual, apareceu aquilo que era mais expectável, o seu corpo assassinado. Os últimos anos da sua vida, Santa Rita dedicou-os inteiramente ao Senhor. Consagrou-se como religiosa, teve profundos fenómenos místicos, escreveu coisas maravilhosas e viveu uma vida de grande entrega e santidade. Estamos no mês de maio e pensava nestas orações da ladainha que rezamos no terço. Parece-me que Santa Rita reflete 3 características que também definem Nossa Senhora nestas orações. As torres. Nós dizemos na ladainha do terço, Torre de David, Torre de Marfim. Porquê torre? Porque a torre é a segurança e a defesa de uma cidade. É também o lugar mais elevado de onde se observa melhor o horizonte. Aplicada a Maria significa, para nós, essa segurança que nos dá o saber que estamos sempre protegidos por ti, minha mãe. Foi também a primeira a avistar, como uma torre, o mensageiro que nos trazia a salvação, Jesus Cristo. E és também tu, minha mãe, que vigias, que fortaleces, que sustentas. Maria tem essas qualidades das torres. É forte, é elevada, é bela. É forte porque fundamentou a sua vida na fortaleza de Deus. É aquela de quem no Evangelho uma mulher disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas ela cumpre sobretudo as palavras do seu filho. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem escuta e cumpre será como uma casa construída sobre a rocha que não cai. Maria, minha mãe, tu és essa casa. Mas mais do que a casa és uma torre, porque te elevas e contemplas desde o mais alto da tua vida interior as alturas de Deus. Tu, minha mãe, soubeste contemplar o teu filho e nele compreender os desígnios de Deus. Foste elevada acima do espaço, acima do pecado, assunta ao céu, coroada como rainha e senhora de toda a criação. Ensina-me também a elevar o meu coração. Maria é forte, é elevada e é bela. As torres também têm essa função ornamental, podemos dizer, nas cidades,
pois era o que se destacavam. E Maria é também essa beleza, a mãe do amor formoso, aquela que contém em si toda a beleza, porque em ti, minha mãe, não há pecado, não há defeito. És a plenitude de todas as virtudes, humanas e sobrenaturais. Por isso, a Maria, como a Santa Rita, aplica-se o título de Torre de David, Torre de Marfim. Torre de David, porque essa torre em Jerusalém era o símbolo da fortaleza e beleza da cidade. Se Jerusalém representa a Igreja, a Torre de David é essa fortaleza elevada, como tu és tu, minha mãe. E também Torre de Marfim. Este título vem do Cântico dos Cânticos, quando o esposo diz à esposa: o teu pescoço é como uma torre de marfim. Simboliza a pureza da nossa mãe, a sua virgindade, uma brancura suave e agradável. Maria é aquela que tem a alma limpa de toda a culpa, que é discreta, amável, indulgente, humilde, que ama os pecadores, que se compadece sem se manchar. É a Torre de Marfim. Depois da morte do marido, Santa Rita entrou na ordem das Agostinianas, com 36 anos, e lá viveu cerca de 40 anos, consagrada ao Senhor. E também é aquilo que podemos também ver neste mês de maio, pela mão de Maria e de Santa Rita, também nós podemos ser torres na Igreja, torres para os outros, com a fortaleza que vem de estarmos enraizados na Tua Palavra, Senhor, com a elevação que nasce de contemplar o Senhor e com a beleza de uma vida vivida na Sua presença. Pedimos hoje a Nossa Senhora que nos ajude a ser essa Torre de David, Torre de Marfim, e a Santa Rita que nos ajude nas muitas dificuldades, ela que é a padroeira das causas impossíveis. Depois de morrer de tuberculose, Rita quase imediato foi associada a muitos milagres. Segundo um autor, um biógrafo dela, que chama-se Bertogesi, 3 dias depois da sua morte, Domenico Angeli, um notável da Cássia, registou 11 milagres atribuídos à Santa. A partir daí ficou mesmo intercessora, uma poderosa intercessora para toda a Igreja, com muitos milagres. No entanto, só muito mais tarde, em 1900, é que ela foi oficialmente canonizada. Foram necessários 3 milagres para comprovar que os fiéis podem recorrer a ela como santa, sem hesitação. O primeiro milagre consiste naquele perfume agradável que emanava dos seus restos mortais, cuja existência é confirmada por muitas testemunhas, de tal modo que ninguém poderia duvidar. E o segundo milagre aconteceu com Elizabeth Bergamini, uma jovem que corria o risco de perder a visão devido à varíola. Os seus pais, assegurados pelos médicos de que o estado da criança era tão grave que a ajuda médica poderia ser inútil, decidiram enviá-la para o convento agostiniano de Cássia, suplicando fervorosamente a Santa Rita que libertasse a filha da cegueira. E esta rapariga, ao chegar ao convento, vestiu um traje em honra da Santa e, ao fim de 4 meses, Elizabeth anunciou que já conseguia ver. Juntamente com as freiras desse convento, começou a dar graças a Deus que tinha realizado o milagre por intercessão de Santa Rita. E o terceiro milagre aconteceu com Cosimo Pellegrini, que sofria de uma gastroenterite crónica, tão grave que não havia esperança na sua recuperação. Regressando um dia da igreja, ficou tão debilitado com um novo ataque da doença que esteve à beira da morte. Os médicos ordenaram que recebesse os últimos sacramentos. Recebeu-os na cama, com todos os sinais da morte iminente. E de repente viu Santa Rita, que parecia saudá-lo. Pouco depois reparou as forças e o apetite e em pouco tempo conseguiu realizar aquilo que já parecia impossível, arranjar um trabalho, apesar de já de ser septuagenário. As causas impossíveis. Santa Rita e as causas impossíveis. Talvez, Santa Rita, que podemos falar também contigo nesta oração, nós também temos causas impossíveis na nossa vida. Impossíveis que se tornam possíveis com a tua intercessão. Por isso queria terminar esta oração rezando precisamente essa oração a Santa Rita, pedindo de cada um daqueles que nos escutam nestes 10 minutos com Jesus, pela causa impossível que estiver no seu coração. E rezamos juntos. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que, necessitada de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida
por vós que tenho o título de Santa das causas impossíveis e dos desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Não permitais que tenha de me afastar de vós sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido nos vossos preciosos méritos e apresentai-o ao vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.